Irmãs, eu sei que já tem algum tempo, antes mesmo da pandemia, quando a União Feminina Batista Carioca fez 100 anos, muito me impactou a palavra do pastor Purim. Ele falou, ele fez uma mensagem baseada lá no Salmo 78, e eu tenho colocado muito isso, muitas vezes, para as irmãs. Algumas irmãs já até sabem que eu coloquei. Na última vez, com a reunião com as presidentes, eu até pedi que elas estudassem, junto com a sua MCM, esse versículo, porque esse texto, porque ele é muito importante. Então, eu quero deixar com vocês também, que vocês possam vou sempre estar relendo esse texto, de Salmo 78, 3, 8, eu lerei para vocês. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que faz. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instruiu uma lei em Israel, e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer se levantassem, e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança, e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos, e que fossem como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Irmãs, o futuro do nosso Brasil está nas mãos das crianças, mas o futuro das crianças está nas nossas mãos. Por quê? Porque nós podemos trabalhar esta criança dentro da palavra. E dentro da palavra nós precisamos apresentar essas crianças que estão realmente em todos os lugares, ao nosso redor. Então, Deus nos deu ordem, que somos a geração que precisa orientar, somos a geração adulta que precisa orientar as nossas criancinhas. Essas crianças estão em toda parte, estão nas escolas, estão nos parques, nas igrejas, em lugares até mesmo que não deveria ser lugar onde criança deveria estar, como prisões, né, orfanatos, hospitais, sendo abusada sexualmente, sendo violentada através de trabalhos árduos, não tendo escolas, não tendo tratamentos médicos, e nós precisamos, como líderes e como os professores, estar sempre tendo essa consciência que em qualquer lugar que estejamos, não só na nossa sala, no culto infantil, junto com a organização Amigos de Missões, que devemos trabalhar com as crianças. Não, elas estão ao nosso redor, em todo lugar. Então, precisamos, sim, né, de medir e cavar todos os nossos esforços, né, tanto os fáceis como os impossíveis, para que essas crianças elas sejam evangelizadas, para que elas realmente alcancem o Evangelho de Jesus Cristo. E a gente precisa realmente ter essa consciência. Mas como fazer isso em momentos de pandemia? É difícil, sim. Né? Algumas acham que é até impossível, mas a gente orando, a gente nos colocando diante do Senhor, a gente vai ter estratégias. Vamos aprender hoje algumas estratégias, com certeza, que irá nos auxiliar, nos ajudar a estar realmente conquistando essa criança para Jesus. Por quê? É plano de Deus, né, da gente alcançar gerações futuras, faz parte do plano do Senhor. Ele disse que
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criança, a toda criatura. A criança também é uma criatura, ela precisa de Jesus no seu coração. E quando aprende pequenina, é melhor ainda, porque ela está aberta, né, para receber todos os ensinamentos. Então, é um momento propício à infância da gente apresentar e incutir na mente, no coraçãozinho dela, as verdades da palavra, as verdades do Evangelho. Então, irmãs, essa nossa pequena meditação, gostaria que as irmãs depois estudassem bastante essa passagem da palavra de Deus, porque ela é bem significativa, ela é muito importante. Então, irmãs, na palavra de Deus, você tem muito o que aprender sobre criança, né? Então, está aí, está lançado o desafio. Vamos estar aprendendo. E hoje nós temos a oportunidade de aprender um pouquinho mais com a preciosa Tânia Lima, a nossa palestrante, que teve um probleminha, depois ela vai contar, mas eu vou chamar a irmã Sirlene, a Sirlene Capitini Alves, a minha presidente aqui da Sul, né, que vai apresentar a Tânia. Amém, graça e paz, queridas irmãs, estamos aqui mais uma vez para a glória do Senhor, e é muito bom a gente poder receber aqui a irmã Tânia no nosso Campo Carioca. Ela trabalha na Igreja de Nova Piã, lá em Belfor Roxo. Ela é pastora, foi ordenada no mês de março, é educadora cristã, é uma serva do Senhor que tem se colocado à disposição do Pai. Ela também tem um canalzinho no YouTube que ajuda nas histórias com as crianças. O ministério dela tem abençoado muitas vidas, inclusive a minha, que tenho me inspirado bastante no trabalho dela. É uma honra também poder dizer que a Tânia de Lima Pereira é a minha prima. Fomos criadas juntas, né? Ela é um pouquinho mais nova do que eu, mas a gente passou muitos anos da nossa vida juntinhos, brigando, correndo para lá e para cá, escorregando no banco e fazendo muita estripulia. Ela tem 3 filhos, o Guilherme, a Júlia e o Giovanni, que é o caçulinha, e a esposa do irmão Sérgio Pereira, também servo do Senhor. Então, vamos a Deus pela vida da Tânia e agradecemos pelo nosso carinho, Tânia, para você ficar à vontade. A palavra é sua. Amém. Gente, boa tarde. Obrigada, Lene. Para vocês, o Sirlene Capetini, para mim, é minha Lene. Só Deus mesmo, né, para fazer acontecer tudo isso aqui, né? Como a irmã Sebastiana falou, estava tudo certinho, né? A gente bateu um papo. Esse material eu já havia preparado há algum tempo atrás. E aí, essa semana foi uma semana muito difícil para nós perdemos 2 pessoas muito próximas, assim, pessoas queridas, né? Aliás, a nossa convenção, a nossa denominação perdeu, né? O Aminon era alguém muito próximo, então a gente sofreu muito aqui. Aí foi uma semana meio turbulenta para nós, aniversário do mais novo. E amanhã eu tenho um encontro com alguns líderes da igreja aqui nesse lugar. Eu não estou na minha casa, né? Eu estou em Cachoeira de Macacu. Então, eu precisava vir antes da live, porque o pessoal ainda está no trânsito vindo para cá, né? Algumas pessoas que vinham ajudar a gente a arrumar aqui. Aí eu saí com calma de manhã de casa, com um tempo muito bom para chegar aqui e arrumar tudo, os recursos e tal. E aí a gente teve muitos problemas. Conclusão, eu tive que vir de muito longe para cá de Uber. Meu marido ainda está no caminho, eu estou aqui sozinha. Mas está tudo aqui. Eu enchi o carro do menino de Uber e falei, eu preciso levar isso aqui para dar uma aula. Aí ele falou, tá bom, vai botando aí. E graças a Deus, eu trouxe os visuais que eu quero compartilhar com as irmãs e a gente conseguiu chegar antes das 3 horas, né? Abri tudo aqui rapidinho e eu estou muito feliz, porque falar de evangelização infantil, falar de ministério infantil, move o meu coração. Aquece o meu coração. Isso Deus me falou há muitos anos atrás, me chamou para isso há muitos anos atrás, e eu sempre que posso, né, que a gente tem essa oportunidade,
eu tento nunca dizer não, para a gente poder capacitar um ao outro, porque isso é um chamado do Senhor, que Ele tem muito específico para nós. Eu tenho um seminário que a gente fala somente da importância da evangelização infantil, mas eu não vou falar dele aqui, não. A gente vai falar de outra coisa, e no final eu quero dar uma palavrinha para cada uma de vocês. Então, assim, não saiam daí, porque eu tenho algo de Deus para entregar para a sua vida, tá bom? Na verdade, a gente vai pensar não só no culto online, mas todo o trabalho que a gente tem feito de evangelização, discipulado, EBD, amigos de missões, culto infantil, online, né? Eu vou tentar passar o mais rápido possível aqui para a gente conseguir dar tudo, né? A primeira coisa que a gente vai falar é sobre contar histórias com criatividade para as crianças. Nesse formato, como assim, né? Os conceitos, eles não mudam. Eles não mudam. É a mesma coisa, né? A gente precisa começar com uma boa introdução. A introdução, ela precisa ser bem interessante, né? Vocês estão vendo direitinho aí o tamanho? Tá tudo certo? Não consigo ler. Não está dando para ler. Não está dando para ler? Mas dá para ver. Porque eu consigo ler. A letrinha está bem pequena, mas eu acho que você pode ir cada tópico e lendo. Tá, você pode ampliar com o dedo. Se deitar o celular, fica melhor a imagem. Deixa eu tentar colocar em tela... Eu acho que eu consigo colocar em tela cheia. Vê? Melhorou. Melhorou? Ótimo. Tá, vamos lá. Então, a introdução, irmãs, ela precisa ser bem interessante, precisa ser breve, clara e feita de tal modo que as crianças mostrem real interesse pelo assunto, querendo ouvir o resto. Então, é o seguinte, você precisa conquistar o direito de ser ouvido, ouvida também. Então, depois de ouvir, de conquistar o direito de ser ouvido, de ser visto. Então, assim, eu estou aqui normalzinha, né, com a minha roupa, não tive nem tempo de colocar outra roupa, de colocar algum apetrecho e tal. Mas no momento em que eu coloco alguma coisa em mim diferente daquilo que as crianças estão acostumadas a ver, ela fala, opa, peraí, a tia Nana tem alguma coisa diferente lá para me mostrar. Se eu vestir alguma roupa que vai me lembrar, que vai me reportar a história, o conteúdo que eu tenho para contar, eu vou chamar a atenção dessa criança. Então, assim, essa introdução, eu costumo dizer que a gente precisa usar lições objetivas. Inclusive, eu escrevi no nosso blog lá da ECBB, né, da Associação dos Educadores Batistas do Brasil, sobre a importância das lições objetivas e algumas ideias também para que você use objetos antes de começar uma live com as crianças, um culto com as crianças, uma história, uma lição bíblica. Então, é muito importante a gente ter uma introdução legal, começar chamando a atenção da criança para entrar no assunto. Vamos supor, você vai falar sobre a Arca de Noé. E aí, choveu muito, né? Na história tem chuva. Imagina você aparecendo online assim, ai, criança, olha, aqui está uma chuva com um guarda-chuva aberto ali na câmera, e as crianças te vendo ali de capa de chuva ou de chapéu, você vai estar diferente. Então, você vai apresentar para ela um objeto diferente do trivial, daquilo que ela te vê toda hora, da forma que ela te vê toda hora. Então, você vai falar, ai, olha, tá armando mó temporal, eu já tô preparada aqui com o meu guarda-chuva, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Aí eles falam, tia, aqui tá maior sol. Aí, ou então, eles vão olhar, de repente, aparece a sua janela, ai, tia, mas tá maior sol. Aí você fala, mas é sobre uma história de muita, muita, muita chuva que eu quero falar com você. E aí começa a falar sobre a história. Então, a introdução é para conquistar a criança, para conquistar o público. Então, precisa ser bem interessante e rapidinha, também não pode ficar o tempo todo naquela introdução. Aí a gente passa para o desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É o desenrolar dos fatos e também a apresentação do problema. Que problema? O problema que tem no meio de toda a história. Sempre tem um problema a ser resolvido, né?
E a gente pode contextualizar isso com o pecado. O pecado é o nosso problema. Nós fomos criados para sermos santos. A gente pode incluir o plano de salvação em qualquer história bíblica e ela se torna uma lição bíblica. Quando a gente inclui nessa história o plano de salvação. E aí é nesse momento onde a gente apresenta o problema, apresenta o pecado, apresenta a desobediência. Se você vai, por exemplo, contar a história de Jonas, aí o Senhor falou com Jonas e aí ele desobedece. Então Jonas pecou, Jonas deu lugar ao pecado, ele não quer e foge de Deus. Então, é nesse momento do desenvolvimento em que o problema é apresentado, né? E deve contemplar o ensino com aplicações práticas. Por exemplo, como é que você faria, João, se fosse com você? Como é que você faria, Maria, se fosse com você? Então, aqui é o momento de fazer as crianças pensarem. E aí você vai interagindo com elas ali na tela, né? Você, virtualmente, você vai fazendo perguntas para as crianças para que elas participem ali. A outra coisa, tem que ter o desafio para os cristãos e o plano de salvação para os não crentes, né? Aqui, irmãos e irmãs, nesse momento é quando você vai de fato pregar a palavra, é quando você vai de fato apresentar o plano de salvação. E aqui você vai ter crianças, você vai ver, então crianças ali já são as suas crianças que já tomaram uma decisão ao lado de Jesus, então você vai desafiá-las. Porque crianças são movidas a desafios. Não tem jeito. Elas precisam ser desafiadas e se sentirem ali naquela história para fazer parte daquilo ali. Então, você vai dizer para ela o seguinte, a partir disso que você ouviu, como é que você pode agir daqui para frente? Quando o seu pai e a sua mãe, por exemplo, te der uma ordem, você vai desobedecer como Jonas? Você vai fazer como Jonas? Então, não. Tenta essa semana, até o nosso próximo encontro, não desobedecer. Eu estou falando do exemplo de Jonas, mas, por exemplo, a gente está falando sobre família nos Amigos de Missões. E o material, irmãs, é excelente, excelente. Eu fiquei até tarde da noite ontem lendo as lições as lições da revista Sorriso desse trimestre, né? Esse quadrimestre, que fala sobre família. Então, você tem N desafios para lançar para as crianças naquela semana, para poder agir com a família, né? Você pode criar tarefas para essas crianças, a gente vai falar isso mais na frente. E o clímax é o ponto culminante das lutas e esforços do herói da história, é quando tudo se resolve, é o ponto em que o problema é resolvido, né? Ufa, e Jonas se arrependeu, e aí ele orou ao Senhor, e o Senhor tirou ele da barriga do peixe, né? Então, aqui, até o tom de voz precisa mudar. Então, irmãs, assim, não dá para a gente contar uma história para as crianças no mesmo tonzinho, lendo a história. Não, tem que ter ação. Seu rosto tem que mudar toda hora. Seus braços não podem parar, eles precisam te ajudar ali com os apetrechos, pega uma coisa, pega outra. Ainda mais agora, né, no virtual, a gente ainda tem uma vantagem. Por exemplo, se eu estivesse ao vivo, eu ia ter que arrumar tudo aqui à minha volta para ficar bem atraente para as crianças. Agora, online, não. Eu arrumo o cenário, a gente vai falar sobre isso mais na frente, e tá tudo aqui no meu pé, e eu vou pegando, entendeu? E vou mostrando. Então, neste momento, a mente da criança precisa ficar em paz, porque ela não, né? Ela deve ser feita rapidamente, a conclusão, lançando-se o apelo para os não salvos. Então, não é legal a gente ficar explicando toda hora a história e a conclusão, porque se você tiver que explicar, é porque não contou direito. É como uma piada que a gente ouve, né? E aí a gente dá aquela risada assim, aí daqui a pouco a gente fala assim, aí a gente faz uma pergunta, mas a mulher desceu? Aí, tipo, você não entendeu nada, você só riu porque todo mundo riu. Aí a pessoa conta a piada e tem que explicar a piada, pensa. A mesma coisa é a história. Ela precisa ser bem contada para que na mente da criança ela possa fechar. Então é preciso deixar a mente dela em paz, os pensamentos satisfeitos para se refletir sobre a história. Então, ela cria um momento também para reflexão, um momento da conclusão. Quer ver uma coisa? Quando, num culto presencial, a gente estava falando sobre
o tema festas bíblicas e atuais. Então, a gente estava falando de todas as festas bíblicas e depois a gente ia falar sobre todas as festas atuais. Carnaval, Junina, Réveillon, Natal, tudo isso. Páscoa. E aí, quando a gente estava falando sobre a festa dos tabernáculos, onde era a festa da colheita dos tabernáculos, onde o patriarca tinha que levar um cordeirinho. Vocês estão me ouvindo, gente? Sim, tranquilo, ouvindo. Tá, porque eu não estou vendo ninguém, aí eu fico... Tá tudo bem, tá ouvindo bem. Então tá bom. O patriarca tinha que levar um cordeirinho para ser sacrificado. Irmãs, nós fizemos tendas, nós fizemos a roupa do sacerdote, cheio de papel brilhoso, né, laminado, colorido, como se fosse aquelas pedras. Fizemos os cordeirinhos de papel, pegamos os copinhos com tinta guache, e aí a gente representou, ele aspergia na arca, e o patriarca era sempre um menino que a gente colocava, tipo assim, esse grupo de crianças é a sua família. Aí, beleza, e o líder ia conduzindo aquelas crianças cantando e louvando, como simulando o caminho até o templo, né? E aí o Dudu, ele pegou aquele cordeirinho e ele caminhou no pátio todo, até chegar ao local que a gente sacrificaria o cordeirinho. Isso tudo era para poder mostrar para as crianças como era. O Dudu, quando o sacerdote pegou o cordeirinho de papel e rasgou como se fosse um sacrifício, e a gente ia explicando, e aí ele pegou assim com o dedinho, a mão na tinta guache e aspergiu, o Dudu começou a chorar. Ele começou a chorar, eu peguei o Dudu, aí a tia continuou com as crianças, eu peguei o Dudu, fui para o cantinho, deixei ele chorar e fui conversando com ele. O Dudu, ele não entendeu no tempo dele. Eu tive que ter todo o trabalho para explicar tudo novamente, para que tudo aquilo fizesse sentido na cabeça do Dudu. Ele se apegou ao cordeirinho, ele não queria matar o cordeirinho. Na cabeça dele, matar um animal e sacrificar é muito ruim. Então, a gente teve que explicar tudo de novo, eu tive que explicar tudo de novo para o Dudu. Hoje, foi a única vez que a gente fez isso, nunca mais fiz isso, porque foi uma experiência para nós. Então, nem sempre a criança vai entender, ela vai ter idade, né, para entender a mensagem que está sendo pregada, se ela não for muito bem pregada, se ela não for muito bem ilustrada, para que a criança alcance ali o nosso objetivo. Então, a conclusão de uma história é muito importante. É importante você pedir para que as crianças não perguntem durante a história, porque a gente sabe, irmãs, que se uma criança falar e a gente der atenção para aquela criança, todas as crianças vão querer falar e também vão querer atenção. E aí o nosso culto vai ficando enorme. Então, a gente tem que ensinar para as crianças que ou elas falam pelo chat ou elas esperam para, no final, a gente conversar sobre tudo que foi falado. Para elas até se disciplinar isso, né? A perguntar só no final. Senão, a gente até se perde na meada aí. E a gente tem 10 erros que precisam ser evitados na contação de história, irmãos. Contar histórias além da compreensão do ouvinte, que foi exatamente isso que eu errei, né? Que nós erramos nesse culto. Aquele menino, ele não estava preparado para ouvir, para entender o que a gente estava fazendo. Não ter um ensino positivo e bom. Por exemplo, quando a gente conta a história de Davi e Golias, a gente para no momento em que Davi joga a pedrinha e o gigante cai, não é? Você para aí ou você conta até o final? Porque se você for contar até o final, você vai mostrar o quê? Aí Davi pegou a espada e arrancou a cabeça do Golias e... Não, na época que a gente está vivendo de tanta violência, tanta coisa ruim, a gente não deve contar histórias assim, né? Quando ele crescer, ele vai saber da história na íntegra, ele vai saber da história inteira, mas ele não precisa saber agora de tudo o que acontece. Existem algumas histórias bíblicas que são ruins até de contar para algumas crianças, mesmo grandes. Por exemplo, a história de Caim e Abel. O irmão que mata o irmão, né? Então, são tantas coisas que a gente não precisa contar para as crianças na idade que elas têm, e no mundo que a gente vive de tanta violência,
porque isso até incita a violência, né? Por exemplo, sugerir o mal mesmo que imperceptivelmente. Então, a gente precisa tomar esse cuidado. A história, um erro também é contar uma história de forma desinteressante, sem ação ou movimento, como eu já falei no início. Você precisa ter um programa, e a gente vai falar sobre isso aí um pouquinho mais na frente, para que você saiba exatamente o que você vai pegar, em que momento você vai pegar, em que momento você vai mostrar, tá? Porque precisa ter ação e movimento. Quebrar o fio da história com pausas demoradas, tipo, eu tô aqui e falo, peraí que eu vou ali pegar um copo d'água. Aí eu vou lá pegar um copo d'água. Pronto, já perdi as crianças, já perdi a atenção das crianças. Usar frases compridas e complicadas. Outra coisa, é tipo um trava-língua. Você fala uma palavra, por exemplo, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem sabe o que é destituído aqui? Separados. Então, a criança sabe o que é, minha irmã? Não. Pois é. Pode que falar. Isso aí. Então a gente não pode usar palavras compridas, complicadas, sem significado, de forma que a criança, sem explicar o que significa. Então, é melhor você pegar uma Bíblia na linguagem de hoje e falar, porque todos pecaram e foram separados da presença gloriosa de Deus. Foram separados da presença de Deus. Não é pecado, a gente vai explicar o versículo, falar o versículo, o contexto e o significado. Então, isso não é pecado. É explicar a criança o que significa. Uma vez eu estava pregando num acampamento e tinha ali aproximadamente 150 crianças. Eu pregava todo ano, todo acampamento tinha o verão, acampamento de verão, a temporada de inverno, né? Temporada verão e inverno. Nessa temporada, a gente tinha quase 150 crianças nesse acampamento. Pessoal lá de Niterói. Aí, eu comecei a falar com as crianças, e daqui a pouco vocês vão saber, né? Falando sobre solidariedade. E aí, teve um menino que, antes de eu explicar, quando eu falei de solidariedade, ele me levantou no meio daquelas crianças, porque estava todo mundo sentado assim, e falou, tio, o que é solidariedade? Aí eu falei, eu já ia explicar, e expliquei para ele o que era solidariedade de uma forma que eles pudessem entender. No momento que eu expliquei, ele falou assim, que eu falei para ele que quando a gente é solidário, ser solidário é quando você sente a dor do outro, quando você se preocupa com o outro, quando você divide com o outro, quando você quer o bem do outro, você se solidariza com ele. Se ele sofre, você sofre junto. Se ele fica alegre, você fica alegre junto. Ele virou para mim e falou assim, então a minha mãe não é solidária, tia, no meio de todo mundo. Aí eu falei, daqui a pouco a gente vai conversar no final, então a gente vai conversar. E continuei ali, porque o menino ia abrir o coração e falar da mãe dele. Pensa, que complicado, né? Aí eu falei, tá bom, depois então no final nós vamos conversar. Aí eu tive que bater um papo com ele. E que história de um menino de 6 anos, gente. 6 para 7 anos, que história. Então, a gente precisa explicar, precisa fazer sentido na cabecinha das crianças todas as palavras que a gente disser. Usar demais também as palavras mas, então, pois é, etc, etc, essas palavras todas, né? Por exemplo, eu tenho esse defeito, eu falo muito né. E eu tenho que me policiar para não ficar toda hora falando né, e a criança pega isso. Ela pega isso e ela imita você e ela desenha a gente aí, né, com as nossas manias, né? Contar histórias tristes, horríveis ou dramáticas demais também. Contar com muito drama, com muita tristeza. E aí eu queria abrir um parêntese aqui, irmãs. Pode parecer bobeira, mas não é. É coisa séria. Mulher na TPM, nós precisamos nos conhecer, né? Então, quando a gente está na TPM, que a gente está muito irritada, muito aquela dor de cabeça, aquela irritação, aquela mudança de humor, e aí a gente cai na escala de dar aula para as crianças. Irmãos, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai falar com tanta paciência, a gente vai levar para um lado muito dramático tudo, e a gente pode maximizar algumas coisas. Então, a gente precisa se conhecer, né?
É lógico que eu estou falando aqui para mulheres muito experientes, a maioria talvez aqui muito mais do que eu, e eu sei que vocês sabem bem disso, mas se você nunca se ligou nisso, presta atenção daqui para frente, né? Porque qualquer mudança de hormônio na mulher causa na gente muita chateação, muita coisa ruim, que a gente acaba ali numa hora da contação de história, acaba levando para esse lado, e eu estou dizendo por experiência própria. Eu não vou ter tempo de contar exemplo de tudo isso aqui, mas assim, eu sempre costumo contar uma historinha nesse momento aqui, mas vamos passar. Explicar a história depois de contá-la, tornando a frisar a moral, foi o que a gente falou. Então, se eu tiver que ficar explicando e frisar a moral da história, porque eu não contei direito, tudo precisa fazer sentido na cabeça da criança. Tudo precisa ir fazendo com que ela vá entender, mesmo que você repita, fala uma coisa e repita. Entendeu? Dá um joinha para a tia, tá comigo, tá acompanhando meu raciocínio, entendeu? Outro, ler a história ao invés de contá-la. Não dá, irmãs, não dá. Nessa época que nós estamos vivendo, nos dias que nós estamos vivendo, você pegar um livro e contar uma história, você vai perder essa criança aí no fio da meada, né? A gente sabe que a irmã Sebastiana mesmo falou sobre dons e talentos. Existem pessoas que nascem com esse dom nato. Por exemplo, o meu pai ele conta a história de uma forma que todo mundo para ouvir, né? Todo mundo para ouvir meu pai contar uma história. Mas eu tive que fazer um curso para aprender a contar história. Eu tive que fazer um curso para aprender a atenção das crianças. Então, assim, a gente precisa disso aqui, dessa capacitação, desse momento como esse, para poder contar a história, viver a história, ao invés de ler, tá? Então, como é que a gente vai escolher a história? Principalmente, irmãs, nesse momento online que a gente está vivendo. A história não pode ser longa, né? Quando você está ao vivo, quando você está presencial, você pode trabalhar muita coisa com as crianças na presença ali. Mas online é mais difícil. Então, precisa ser uma história rápida, não pode demorar. Ela precisa ser de fácil compreensão, ela precisa ter um enredo simples e atraente, não precisa ser aquela coisa muito elaborada, ela precisa ter uma mensagem definida, e a gente tem que prestar atenção do interesse para o grupo com o qual será usado. Tipo, se eu vou pregar, se eu vou falar para uma reunião, uma sala do Zoom, para crianças de 4 a 6 anos, é um estilo. Para criança de 7 a 8 anos, é outro estilo. Para criança do pré-adolescente de 9 a 11 anos, é outro estilo. Então, dá muito trabalho, muito trabalho. E isso também é um outro seminário, né? A gente pode fazer numa outra vez. Estudando a história. Então, eu sei que vocês são fera e pegam aí a história, dá uma lidinha e já consegue fazer direitinho. Mas eu estou dando aqui algumas dicas, né, que são muito boas para nós, principalmente para a nossa memória. A gente precisa ler a história em voz alta, do começo ao fim. Depois você vai fixar na mente a sequência lógica dos eventos. Eu costumo fazer tipo um esqueminha. Vamos supor, vou contar a história de Zaqueu, né? Aí eu coloco lá Zaqueu e aí ele subiu numa árvore, ouviu falar que Jesus viria, subiu numa árvore, Jesus viu Zaqueu. Eu faço um esquema da história e eu fixo aquele esquema ali, pronto. São palavras-chave que eu vou colocando na minha mente, eu já vou contando a história toda, só olhando rapidinho para aquele esquema. Não preciso ficar olhando toda hora para a história, lendo mais um pedacinho, não. Eu fixo na mente a sequência dos eventos. Agora, também não é decorar a história. Tem gente que tem muita facilidade de decorar. E aí não é você decorar a história e ter que ser daquele jeito, tem que falar todas as palavras. Não é isso. Até porque a gente conta com o Espírito Santo para nos usar ali e para colocar as palavras certas na nossa boca para que a gente seja direcionado por ele. Então, é ele que vai fazer, né? De repente, a gente é surpreendido, como eu fui com esse menino que eu contei. No meio da história, ele vem com uma bomba assim para a gente tem que resolver aquilo ali e continuar na nossa sequência. E a última, viva a história ao contá-la. Então, se é uma
uma cena de desespero, você vai fazer cena de desespero, cara de desespero, gesto de desespero, porque já pensou, você vai contar a história, aí diz assim, aí você vai falar assim, aí Jonas estava no barco e os homens jogaram Jonas no barco, crianças. Os homens jogaram Jonas no barco. Aí as crianças vão falar, hã? Mas é muito diferente você falar assim, sabe o que aconteceu, crianças? Vou falar baixinho, pertinho de vocês. Os homens jogaram Jonas no mar. E ele ficou lá no mar. Aí, se você tiver um TNT azul, né? Você pega aquele TNT azul, o TNT azul não está aqui. Começa a balançar e Jonas estava lá no mar, se afogando, até que veio um grande peixe, uau, engoliu Jonas. Você está ali prendendo a atenção das crianças naquela cena, naquele momento. E tudo com precariedade, né, irmãs? Porque a gente sabe que você vê a televisão, né? Tem vários recursos, várias coisas que a gente não tem. Eu tenho aqui, por exemplo, ó, essa rede aqui que eu comprei, rede de dormir, que eu colei um monte de peixinhos. Olha isso. Estão vendo? Quem está vendo, gente? Tô vendo. Ah, então. Tá vendo? Facinho de fazer, ó. E aí, você, aqui na tela, você vai mostrando as crianças, você vai falar sobre a pesca maravilhosa, por exemplo. Aí você pega a rede e, de repente, se afasta da câmera e joga a rede. Pede alguém para te ajudar, teu filho. E aí você está vivendo aquela história ali com a criança. Você vai interagindo com a criança. Então, a gente vai falar agora de alguns estilos de ensino, né? O ensino interativo, por exemplo. Eu posso fazer um ensino interativo pedindo às crianças para falar, por exemplo, pega um lençol aí na sua casa, rapidinho, 2 minutinhos, rapidinho, vou contar o cronômetro aqui, pega um lençol. Aí as crianças pegam o lençol. Aí todo mundo com lençol. Aí você vai falar sobre um personagem bíblico. Aí bota todo mundo, vamos supor que vai contar a história da mulher do fluxo de sangue. Tá aqui uma bonequinha. E aí, coloca as meninas lá vestidas e os meninos vestidos de Jesus. Cadê o Jesus? Jesus caiu aqui. E os meninos vestidos de Jesus. Ó, esse é Jesus e tal. E aí os meninos colocam lá o lençol e você vai participando ali, fazendo com que as crianças participem. Inclusive online, tá, gente? Porque se fosse presencial, a gente podia pegar as crianças e ir fazendo ali com elas, né? Por exemplo, com a participação da audiência, fazendo com elas. Mas como é online, você pode falar assim, Juliana, você vai fazer o papel de fulano, e você vai falar isso, vai falar aquilo. Mesmo que você vá dando toda a dica, você vai aprender as crianças ali, irmãos. Vai ficar aprendendo as crianças ali, porque cada um vai falar de um jeito, principalmente se tiver o texto bíblico. E as crianças souberem ler, souberem da história. Então, você vai fazendo elas participarem com você ali. O drama das histórias bíblicas, que é outro estilo, é você mostrar em forma de teatro, por exemplo, combina com a galera da sua casa, que eles possam fazer rapidinho, você vai lendo, falando, contando, né? Enquanto eles vão aparecendo ali, né? Aparece o Jonas, aparece o Noé, seja lá a história que você tiver que contar. Drama da aplicação das verdades bíblicas, eu não consegui trazer a história que eu gosto muito de exemplificar, que é a história do peixe que brilha. Não necessariamente precisa ser uma história bíblica para você falar sobre Jesus. Porque a história do peixe que brilha, por exemplo, é uma história que tem uma verdade bíblica. No final, a gente ensina o versículo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E aí você fala do peixe que brilha, que ele tem um brilho próprio, onde ele vai ilumina tudo. E aí ele vai para o fundo do mar, e ele vai conhecendo as criaturas e convidando as criaturas para ir para a superfície. O meu marido está aqui falando, entra no canal para ver a história, né? Lá no nosso canal, a gente já tem muitas histórias gravadas. Essa é uma história que eu ainda não coloquei lá, mas a gente vai gravar e colocar lá. Então, assim, não precisa necessariamente ser uma história bíblica.
mas você vai fazer um drama da aplicação das verdades bíblicas. Você vai pegar uma história e vai fazer uma aplicação de uma verdade bíblica. E aí a gente ensina, tempera com um versículo que faz todo sentido com a história. Então, são muitas as histórias que eu uso para contar, falar sobre verdades bíblicas. E isso tudo prende a atenção das crianças. Uma outra coisa que é legal é o vídeo, mas nem tão legal assim, né? Porque é só em último... Se você não puder, não conseguir se organizar, não conseguir juntar, aí você usa o vídeo. Mas o vídeo tem que ser curto, tem que ser um videozinho que você possa colocar e fazer com que as crianças prestem atenção no vídeo para depois você fazer perguntas. Aí sim vai fazer sentido aquele vídeo. Uma outra coisa são fantoches. Irmãos, tem gente, né, que fala que fantoche é ultrapassado, né? Quem aqui trabalha com fantoche ainda? Gente, eu tenho muita dificuldade de mudar a voz. Amo fantoche, mas não consigo mudar a voz. Não, mas não tem problema. Pode continuar com a sua voz. Porque tem masculino, feminino, né? Tem adulto, tem criança. Verdade. Então, quando a irmã achar um fantoche que a irmã consiga imitar, por exemplo, se a irmã tem dificuldade, então pega uma menina. E aí a irmã treina uma voz só para ela. Não é problema. Esse aqui é o meu Zezinho. Eu ganhei ele há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. Inclusive, ganhei um casal. Mas eu acabei deixando a menina em alguma igreja, em algum local onde eu fui, né? A gente é assim, de vez em quando chega na igreja e mostra, faz a capacitação, e a pessoa, ai, que coisa linda e tal, a gente acaba deixando lá e Deus providencia outro depois. A gente tem que tomar muito cuidado, porque no manuseio do fantoche, a gente pode errar. Irmãos, fantoche chama atenção até de adulto. E aí, eu estou manuseando fantoche, eu estou falando com o Zezinho. Por exemplo, o Zezinho pode falar, oi, pessoal, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? E tá todo mundo mudo ali, tia Nana. Todo mundo mudo ali. Aí, eu começo a falar e a boca do boneco tá fechada. Imagina eu falando assim, ali, tia Nana, todo mundo com boca fechada. A criança vai perceber. Então, eu preciso manejar muito bem esse fantoche. As sílabas precisam abrir junto com a minha boca, entendeu? Mas vocês entenderam até aqui sobre o manuseio? Sim. Sim, tá tudo muito bem explicadinho. Então, Tânia, oi. Deixa eu só te interromper. Eu trabalho com fantoche, mas eu não trabalho sozinha, por causa da voz. Aí eu arrumo, geralmente quando é pecinha com fantoche, tá? E antes a gente dá um treina com eles também. Eu acho que dá certo isso. Isso, próximo slide, ó. Fantoches interagindo com pessoas. É você conversando com o fantoche, aquilo que você já ensaiou, já combinaram, né? Também dá certo, também prende a atenção das crianças. Eu já ouvi muito isso, irmãos. Isso ficou para trás. Isso pode ter ficado para trás em alguns lugares, que já tem outros recursos, que tem acesso à tecnologia de ponta. Na minha realidade, não é assim. Então, em alguns, o que é mais fácil. Então, assim, lá no nosso canal, a gente tem história com flanelógrafo, com recurso, com quadro, né? Escrevendo no quadro, todos os recursos que a gente possa entender a história, tá? Contando histórias com figuras bíblicas, né? Eu tenho aqui, ó, como eu já mostrei, pode ser no flanelógrafo, vou mostrar o flanelógrafo, e esses bonequinhos aqui. Esses bonequinhos fazem parte da história de Zaqueu, também está lá no canal. A gente tem uma árvore que... Uma árvore,
árvore aqui, ó. Quem tá vendo a árvore, gente? Ela tá meio amassadinha, né? E esse é Zaqueu, ó. Zaqueu subindo na árvore. Cadê? Ele entrou no lugarzinho errado aqui. Ah, subiu, pronto. Tá vendo? Estão vendo, gente? Fala um ok para mim. Estamos. Então, e aí tem a multidão embaixo. Então, eu estou usando figuras. Estou usando figuras. Eu posso usar figuras no flanelógrafo. Esse daqui é o clássico, né? É aquele que tem vários cenários que você pode viajar na sua imaginação, né? Esse aqui eu ganhei de uma amiga minha. Fiquei muito feliz quando ela me deu esse flanelógrafo. Antigão, né? Então, vamos lá. Contando histórias bíblicas com objetos surpresa. Esse recurso eu não trouxe, mas eu tenho uma bolsa de TNT escrito surpresa. Então, eu vou tirando objetos dali e vou contando a história. Por exemplo, a história pronta que eu tenho é a história de Paulo. Paulo e Timóteo, né? Eu tiro uma mamadeira e eu falo assim, era uma vez um menino, um bebezinho, que era muito lindo, muito forte e tal. E aí ele cresceu, aí eu mostro um boné. E a mãe dele cuidava muito bem dele, aí eu tiro uma panelinha, né? Ou uma colher de pau, o que você puder. E a mãe dele, o nome dela era Eunice. Eunice cuidava muito de Timóteo. Eu falei nome errado, né? Falei Paulo. Cuidava muito de Timóteo. Timóteo foi crescendo e também tinha a avó dele. Aí vou tirando assim, um novelo de lã, um óculos, o que você tiver. E aí, tanto a mamãezinha Eunice e a vovó Lloyd e as crianças vão falando os nomes com vocês. Tem hora que você só fala assim, ó, e a mamãe, aí balança a panela, e as crianças, Eunice, e a vovó, a Lloyd, cuidavam muito de Timóteo, discipularam Timóteo. Aí eu pego um tênis maior e eu digo que Timóteo cresceu. Aí eu tiro um tênis maior ainda e falo que Paulo caminhava junto com Timóteo e ele discipulava Timóteo, os dois fizeram muita diferença no reino. Pronto. Contei a história, prendi a atenção das crianças, porque a cada momento você vai tirando objeto. Eu estou correndo aqui, mas você vai contar com mais calma e mais detalhes, entendeu? Deu para entender? E também a gente pode... outro método, outro estilo de ensino que você pode abrir mão, né, é o personagem contando a história. Você pode dar uma introdução para as crianças ali. Oi, crianças, que vai dando boas-vindas para elas que estão chegando. Por exemplo, tem uma lição na revista Sorriso que fala sobre Jó. Então, de repente, ao invés de você contar a história, você se veste de Jó e conta a história, e ele conta a história dele mesmo, na primeira pessoa. Eu sou Jó, eu tinha não sei quantos filhos, e eu era um homem bem-sucedido, e papapá, entendeu? Ou você pede alguém para contar, se você não se sentir bem, porque nós somos mulheres, então pede alguém para contar, ou então você conta, narra a história e tem sempre alguém ali vestido, né? Nesse momento, você pode também pedir às crianças para se vestirem, para participarem, isso é bem legal. E desenhando a história. Você pode pegar uma folha em branco e ir fazendo cenas. Eu contava muito a história do filho pródigo dessa forma. Desenhava aqueles bonequinhos de pauzinho, né? E ia contando a história do filho pródigo. Desenhando a história. Quem tem essa facilidade tecnológica, tem alguns recursos na internet, né, alguns programas que você consegue ir desenhando a história, né, ao vivo, assim, na tela, as crianças vão acompanhando ali. Tem também, e por último... Esse negócio de contar a história desenhando, eu tenho uma apostila também, que é de contar a história recortando. Aí tem várias histórias da Bíblia. Pena que eu não tenho em PDF, né? Eu só tenho impressa de uma Xerox, uma antiga. São várias histórias da Bíblia. Para cada história,
contada em formas de recortes de papel. Que legal, que legal. É legal também. Muito legal. Quem sabe você não consegue dividir com a gente aí depois, né? Eu tenho que tentar tirar as fotos, ou então escanear, né, página por página, mas vou ver se eu consigo fazer. Bem legal também, mais uma alternativa. Isso, digitaliza, sim, passa. E o contador de histórias, que é aquilo que eu falei, né? Também para os maiores, fica bem legal a gente fazer aquele cenário daquela pessoa que vai sentar ali, mais ancião, né? E aí ele vai contando história com as crianças em volta, uma cadeira de balanço. É bem legal isso, né? Lógico que online é outra realidade, né? E não dá para a gente aplicar muito isso. Mas também não deixa de ser um estilo, tá? A história não deve ser contada mecanicamente ou decorada. O bom contador de histórias é aquele que conhece todas as partes da história, é aquele que conta com suas próprias palavras. Que tal começar? É lógico que aqui tem um monte de contador de história, já eu sei disso, né, de contadora de história, e vocês fazem isso muito bem. Mas a gente precisa estar sempre reciclando, sempre revendo algumas coisas, sempre compartilhando, para que a gente possa melhorar nesse nosso processo de pregar a palavra de forma mais criativa possível, da forma mais criativa possível. Aí o desafio nesse novo normal. E agora? Tudo bem, eu sei disso tudo, mas como que eu vou fazer isso nesse novo normal, né? Então, pesquisas constatam os seguintes dados quanto à retenção. 10% se aprende lendo, queridos. Olha, presta atenção. 10% se aprende lendo, 20% se aprende escutando, 30% se aprende vendo, 50% se aprende vendo e ouvindo. Por exemplo, vocês estão me vendo, estão vendo e ouvindo, né? Então, 50% do que eu falei aqui vocês vão reter. Os outros 50% não. Pode ser que uns mais, outros menos, né? 70% se aprende ouvindo e a seguir discutindo. Então, a gente pode chegar nos 70%. E a gente também pode chegar nos 90%. Se aprende ouvindo e a seguir realizando. Imagina você ali com as crianças, passando todo o conteúdo, e daqui a pouco vocês falam assim, ó, vai lá, pega tal coisa para a gente fazer a atividade aqui agora, online. Eles vão rapidinho, pega papel, pega caneta, pega o que você mandar, o que você tiver planejado para aquele dia, para aquela aula. E eles vão executar. Como a irmã falou, por exemplo, de repente você tem como mandar previamente para as famílias, né? As cópias, o material, e aí pega lá o material da página tal e a gente vai cortar aqui junto, fazer junto. Pronto, essas crianças vão viver a história. Essas crianças vão ficar ali com vocês, realizando tudo na cabeça deles, o que você contou, o conteúdo que você passou. E aqui um lembrete. Lembrando que uma criança, ela só nos dispensa, irmãs, apenas 3 minutos de atenção. Então, meu Deus, mas eu vou ter que contar uma história em 3 minutos? Não. Mas pelo menos de 3 em 3 minutos... Sérgio, dá uma olhadinha aqui, por favor. De 3 em 3 minutos, eu preciso chegar com algo novo. Eu preciso ter um elemento novo na história. Ou eu preciso mudar a minha voz, ou eu preciso fazer uma expressão, eu preciso mexer com a criança. Por exemplo, a gente vai pensar nos gibis. Tem muito tempo que a gente não lê gibi, né? Eu, pelo menos. Mas há muitos anos atrás, essa técnica já é usada para os autores de gibis. Por exemplo, as onomatopeias, né? Os desenhos das crianças assustados e aquela onomatopeia, assim, ó, fazendo... tipo assim, susto, ou grrr de medo. A criança, ela identifica tudo isso. Então, eu estou aqui, eu preciso fazer com que ela crie o cenário na casa dela. Aí, por exemplo, eu vou falar de chuva. Eu estou aqui com uma chapa de um raio-x, né? Aí eu vou falar de chuva. Eu vou dizer, mas choveu muito. Olha, eu estou aqui fazendo barulhão com a minha chapa.
e era raio para todo lado, e era raio para lá, raio para cá. Então, essa criança ela precisa viver aquilo ali, entrar na história. E vale a pena todos os recursos que a gente tiver em mãos para poder desenhar esse cenário. Olha a diferença. No lado esquerdo, a gente ali com as crianças, todo mundo envolvido perto da professora, e do lado direito, as crianças e a gente sendo divididos, né, nós, no meio da gente uma tela. E ali os pais participando da interação ali com as crianças. Irmãs, a gente, assim que a gente começou o canal, a gente marcou uma live com as crianças e chamamos de Acampa Dentro. Nós vamos fazer um Acampa Dentro. Então, você vai montar um acampamento na sua casa, uma barraca na sua casa, e todo mundo tem que participar, vai chamar sua família, e vai mandar foto do acampamento com tal versículo, e amanhã de manhã, na live, a gente vai começar com a apresentação das suas fotos, né? Vamos postar no Instagram e tal. Gente, vocês não têm noção da resposta que nós tivemos das famílias participando das lives e mandando fotos das tarefas. Porque toda hora, tipo assim, eram 3 lives, né? Sexta-noite, sábado de manhã e sábado às 18 horas. A gente dava uma tarefa para a família cumprir e mandar foto para a live seguinte, né? Para a gente postar na live seguinte, mostrar na live seguinte, falar da família. Gente, muita gente mandava foto para o nosso WhatsApp para a gente poder compartilhar. E era muito legal. Vídeos da família cantando a música que nós cantamos, do Molinho, Molinho. Ficou lindo a live do Acampa Dentro. Domingo retrasado, fui pregar numa igreja, a gente deu uma parada no canal, né? Tipo assim, eu tô um tempo sem postar. E eu tenho sentido no meu coração que Deus está, tipo assim, não para. E eu não tô conseguindo controlar o meu tempo para manter uma constância certinha ali do canal, né? E eu tô sentindo muita cobrança mesmo de mim mesma, né? E aí eu preguei lá na igreja e tal, numa outra igreja, e sentei, depois do culto, sentei e fui orar. Aí veio uma menininha e me abraçou e falou assim, tia, você é a tia Nana do É Hora de Quê? Aí eu falei, sou. Aí ela falou assim, tia, você sabia que a minha mãe só deixa eu assistir a sua live? Por que você não está botando mais história? Por que você não faz mais live? Eu sou a Lana, aquela que ganhava todas as brincadeiras do Acampa Dentro, e ela queria que eu lembrasse dela, das perguntas que ela respondeu, do quiz que ela ganhou, do prêmio que ela ganhou, que nós mandamos para ela. Irmãs, olha, e Deus ali tratando no meu coração, e eu vendo assim, o quanto relevante nós somos, mesmo online, nessa tarefa, mesmo com as nossas entraves, né? Eu estou aqui sozinha, né? O meu marido chegou, né? Mas, normalmente, eu faço isso cercada pelos meus filhos, porque eles são imediatamente, né? Aconteceu alguma coisa, eles vão lá e resolvem, né? A gente fica tudo enrolado. Mas são desafios. Eu ouvi a irmã falar assim, eu tenho que fazer um curso. Temos mesmo. Tem um monte de curso online que a gente precisa fazer para a gente se atualizar e para a gente ir conseguindo alcançar essas crianças, tá bom? Então, o que eu faço diante desse desafio? Eu preciso preparar um planner com todo o cronograma. E, graças a Deus, a revista Sorriso, ela tem todas as dicas. Então, quando a gente prepara um planner, a gente faz um planejamento, um quadro. Eu não sei vocês, mas eu gosto de ver as coisas grandes, né? E as minhas tarefas ali da semana, o versículo que eu vou usar, a história que eu vou contar. Quando você tem uma visão geral do seu planejamento, é muito mais fácil do que você olhar lição por lição. Porque você vai ver o que vai estar perto, os desafios que não vão ser... os similares que não vão ser perto, essas coisas assim. E outra coisa, dividir as tarefas. Por exemplo, a Sebastiana está aí falando assim, Carol, você não pode sair daí não, Carol, a gente precisa de você. Então, o papel da Sebastiana é um, o papel da Carol é outro. Então, a gente precisa dividir tarefas para chegar a uma excelência, para trabalhar com excelência. Nuna, mas lá na minha realidade não é assim. Não tem ninguém para me ajudar. A gente vai até falar sobre isso mais tarde. Eu faço sozinha, eu varro, eu ligo, eu monto, eu faço slide, tudo.
Então, vamos dobrar o joelho, porque tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Dobrar o joelho e pedir para o Senhor mandar mais obreiros, mandar mais pessoas, chamar mais pessoas, vocacionar mais pessoas. Uma outra coisa é manter a constância das publicações. Por exemplo, já vimos que a sacada é online, então tem que fazer um Instagram das suas crianças, tem que fazer um Facebook. Lá, na minha realidade, as crianças têm mais Facebook do que Instagram. Então, faz um Facebook do Ministério, dos Amigos de Missões. Coloca as crianças lá e já vai dando para elas aperitivos durante a semana. Do que você vai falar no próximo encontro. Tem o WhatsApp, que você pode fazer um grupo deles no WhatsApp, dos pais ali, para ir atualizando. E manter esse contato, manter essa constância de contato com as crianças. Elaborar um conteúdo com criatividade e riqueza de recursos. Não gravar blocos muito grandes quando você tem que apresentar um culto infantil, por exemplo. Então, você tem que fazer um culto infantil sucinto, não pode ser grandão, né? De forma que a criança ela vai querer assistir aquele culto várias vezes. Experiência própria, tá, irmã? Experiência própria. A criança ela vai dando visualização no YouTube ali, ó, que aquele culto está atraente, está dinâmico, e ela vai assistindo várias vezes. Então, ele precisa ser pequeno. A gente também precisa assistir a outros vídeos similares de outros ministérios, o que as outras igrejas estão fazendo, como os amigos de missões de outra associação está trabalhando, para que a gente possa se atualizar, se igualar ou procurar dali para melhor, né? Ou então constatar que o que a gente está fazendo está sendo muito bom. Investir na edição, né? Pessoas e programas. Poxa, eu não sei fazer, mas a minha sobrinha sabe, a minha vizinha sabe, a fulana lá da igreja sabe, então eu vou pedir essa ajuda para ela. E o papel dela no ministério vai ser esse, vai ser a pessoa da mídia, a pessoa da produção, da programação. Isso é dividir e delegar, né? Envolver as crianças em desafios, como a gente falou anteriormente. Incluir animações no momento ali que a gente está mostrando o nosso material, né? Você está vendo que essa bonequinha está se mexendo? Então, ela está aí mexendo a perninha. De repente, eu estou mostrando para a criança ali alguma coisa e a criança ela vai prender a atenção, ela vai ver aquilo ali, ela vai olhar a imagem que está ali. Obter o retorno das crianças através de alguma ferramenta. Pode ser do chat, pode ser no WhatsApp. Manda uma foto para a tia aí agora, para o número tal. Disso e daquilo, entendeu? Que você está ali prendendo a atenção da criança, fazendo com que ela te dê um retorno de alguma maneira, de alguma forma. É muito diferente de trabalhar dando aula online, irmãos. Meu filho, por exemplo, ele assiste aula com a câmera desligada. Aí a gente olha, todo mundo está com a câmera desligada. Eu acho isso um absurdo, mas a própria escola fala para deixar a câmera desligada. Eu acho ruim, porque ali ele vai ficando, daqui a pouco ele dorme, ele cochila, toda hora a gente tem que estar lá olhando. Então, no nosso caso, não. No nosso caso é um tempo muito curto e muito precioso, que a gente está falando das verdades bíblicas, as verdades do Senhor, e a responsabilidade nossa é muito grande nesse discipulado. Então, a gente tem que olhar para a criança, elogiar. Gostei da sua tiara, fulana. Que arco bonito, que laço bonito. E gostei do seu boné. E tá ali interagindo com as crianças. Incluir as crianças nos vídeos que você produzir. Vamos supor, você consegue passar um vídeo de alguém cantando aí, ó. A Sebastiana passou um vídeo de uma menina cantando o hino oficial. Olha que legal. A outra criança assistindo, uma outra criança cantando, a criança assistindo uma criança lendo um texto bíblico, fazendo o momento da devocional. Tudo isso é muito bom para o crescimento das crianças, tá bom? Uma outra coisa é considerar a idade para cada conteúdo, nós já falamos sobre isso, né? Isso é muito importante. Os cenários e figurinos, eles precisam ser atraentes e criativos. Irmãos, colocar um lençol, colocar alguma coisa, uma figura na parede que você vai usar, e que seja atraente para a criança ver aquele cenário. Ele não precisa de mega produção, porque a gente não tem condição para isso. Mas qualquer coisinha que você colocar diferente ali, já vai diferenciar o teu cenário ali, o teu vídeo.
Às vezes a gente não tem espaço nenhum, né? A gente tem uma janela que você pode colocar aí alguma coisa e fazer um cenário. Importante, na hora da lição bíblica, sempre mostrar a Bíblia. Então, mostra a sua Bíblia, mesmo que você não leia, mas você está com ela na mão e vai dizer assim, ó, a história que nós vamos falar, ela se encontra no livro tal, Mateus capítulo 5, versículo... E a Bíblia é cheia de histórias para contar para a gente. Por exemplo, eu vou tirar aqui dessa Bíblia uma história muito interessante para contar para vocês. Aí, eu tiro aqui da Bíblia o meu Davizinho. Olha o meu Davizinho. O meu Davizinho, ó, Davi era um pastor de ovelhas. Tá vendo? Ele cuidava das ovelhas do pai dele. E ele era muito corajoso, porque uma vez ele viu que alguma coisa estava se aproximando das ovelhas do pai dele. Aí ele olhou e foi se aproximando, sabe que era, crianças? Era um leão. Não, era um urso. Aí o urso, olha aqui, gente. O urso chegou perto das ovelhas do pai dele. E aí ele olhou para aquele urso e conseguiu lutar com o urso, pegou o urso, a mão do urso e destruiu o urso. E matou o urso, espantou o urso de lá. Aí depois tem o leão não tem aqui, né? Aí mais tarde, Davi tá aqui, tá? Aí vira a roupa, é o Golias. Davi lutou com Golias. Golias era um gigante muito mau e poderoso. E Davi, ele lutou com Golias somente com a pedrinha. Olha aqui a pedrinha na mão dele. Ele pegou 5 pedrinhas no riacho e foi assim, jogou no gigante. E o gigante, caiu. Então, assim, é coisa simples, né? Mas precisa ser alguma coisa atraente e criativo. Aqui eu tenho também um avental. Esse avental é muito versátil, porque aqui eu posso contar várias histórias. Eu estou na frente da câmera, posso me posicionar num lugar que dê para ver todo o avental, ficar em pé e ir colocando as figurinhas aqui no avental e contando a história de forma que as crianças possam enxergar. Aqui eu tenho o cubo, né? Para falar do plano de salvação. Quem conhece esse cubo? Eu. Esse cubo é lindo, né, gente? Esse cubo fala do plano de salvação, né? Bonito e legal. Muito legal. E aí você não é difícil você manusear ele perto da câmera, tá vendo? Você vai falando do plano de salvação, vai mostrando para as crianças e falando aqui. Tá? Esse visual aqui, quem conhece esse, ó? A multiplicação. Milagre da multiplicação. 5 pães e 2 peixinhos. E aí, quando você vira, ó, nossa, os cestos estavam cheios de pães e peixes, né? E aí você tá aqui, ó, e as crianças ali curtindo com você o seu visual. Ok, galera? Outra coisa, incluir capas nos vídeos. Fez um videozinho, irmãos, que vai ficar aí gravado no canal, em algum lugar onde a criança possa acessar. Coloca uma capa bem interessante no vídeo, né? E que identifique a história, a data, porque a criança grava isso. No momento em que ela vai passando lá no canal que você indicou, ela vai olhar para aquela capa e vai falar, esse aqui, mamãe, esse aqui. Ou, se ela tiver o acesso, ela mesmo vai colocar ali, tá? Isso aqui é um exemplo de capas, tá vendo? Capas feitas de vídeos aqui. Como a gente já falou, a introdução precisa ser atrativa, de 2 a 3 minutos, incluir temas nos títulos e entender as plataformas. Aqui eu vou passar um pouco correndo, porque é só umas dicas mesmo para vocês. Isso aqui é uma dica do Davi. Tudo bem? Estão vendo, gente? Sim. A turminha... Tá tranquilo, tá dando para ver. Então tá bom. Essa é a turminha do Davi, meu amigo, tá? Ele é de Espírito Santo, pastor Davi.
E ele criou esse canal com musiquinhas. Tem muitas musiquinhas legais para crianças até 4, 5 anos. Dá para assistir, tá bom? Algumas dicas de apps com edição rápida. Por exemplo, se você tem um bom celular, você consegue fazer no seu próprio celular. Então, eu vou ler, porque pode ser que você não esteja enxergando, né? Montagem em fotos, por exemplo, você pode usar o PicsArt, o Airbrush e o Lightroom, não sei se é assim que fala. Né? Qualquer um desses apps te ajudam muito. Para você fazer anúncios, templates, a capa de vídeo, por exemplo, o Canva te ajuda muito. O Canva é ótimo para montar slide, essas coisas. Vídeos curtos, vídeos curtinhos, InShot e Prequel. E a apresentação de slide, por exemplo, eu estou usando aqui o Geniali. E ele só funciona na internet, tá, irmãos? Tem que estar online. E o Prezi. Prezi é bom, já usei para pregar várias vezes, para ficar diferente de PowerPoint, né? Eles são mais animados e mais fáceis de você criar essas animações. No PowerPoint, a gente tem que ficar montando figura por figura, animação figura por figura. Eles são mais eficientes nisso aí, tá? Alguns programas, né? Tem alguém ligando, tá? Montagem em fotos, Photoshop, que é o antigo Photoshop, né? Reuniões de culto, Zoom, Meet e o StreamYard também é legal, tem a versão gratuita e ele pode ser gravado no YouTube. A edição de vídeo Sony Vegas e o Filmora. E para fazer live, StreamYard, YouTube, Instagram e Facebook, todo mundo já sabe, né? Aí, vamos lá. Aí, o que fazer? Como é que a gente já está terminando, tá? Primeira coisa, a gente precisa sair da caixinha, irmãs. Sair da caixinha, não tem jeito. O mundo está mudando, essa geração está diferente. A gente tem que se desdobrar para alcançar essas crianças que são os nativos digitais. Nós aqui somos imigrantes digitais, né? Os mais velhos, a geração X e Y, né? Nós somos mais imigrantes digitais. A gente vai se adaptando, a gente vai migrando para essa área digital, com todas as nossas limitações. Mas essa galera que já tem seus 11 anos, 15 anos, eles são os nativos digitais, eles já nasceram na era da tecnologia. Eu me lembro que quando a gente adquiriu a internet pela primeira vez, era aquela internet de escada que fazia assim, aquele monte de barulho, lembra disso? E a gente, para baixar um arquivo, alguma coisa, a gente tinha que deixar a noite toda ligada para no dia seguinte ver se baixou o arquivo. Então, essa galera de hoje já vive numa outra realidade. É tudo muito rápido, muito rápido. E o pior é que a gente vai se acostumando com isso, né? Porque a gente resolve tudo muito rápido pelo WhatsApp, você consegue dar recado para todo mundo de uma só vez, você consegue marcar um encontro muito rápido de uma só vez, coisa que antes a gente não fazia. Tinha que ser tudo com muito planejamento, com muita antecedência, porque não dava para se comunicar com todo mundo. Agora não, agora é rápido. A gente está aqui, ó, não sei nem quantos nós estamos aqui nessa sala pelo Google Meet, e olha só, pessoas de vários lugares. Eu estou longe do centro do Rio e a gente está aqui, ó, falando, quer dizer, através da tecnologia. Então, a gente precisa sair da caixinha, precisa sair da nossa zona de conforto, Orar e incentivar pessoas a se voluntariarem para ser parte do ministério, ou tomarem a frente de algo nessa engrenagem do novo normal. Ela pode não assumir uma liderança, mas ela vai pegar uma parte desse processo que a gente está vivendo no novo normal, ela vai assumir isso, ela vai me acompanhar naqueles momentos ali. Eu programo as lives da EQBB, que são todas as segundas-feiras, né? Aí eu chamei uma irmã para participar de uma live que ela não tem nem Instagram. Aí ela falou, não, eu tenho uma menina aqui perto que vai me ajudar. Então tá bom, a gente vai contar com ela aí. Então é assim, é uma menina que serve a uma senhora que não tem acesso, né? Não consegue se adaptar.
Mas é isso, é reino. É cada um sabendo o seu papel, cada um ajudando o outro, né? Outra coisa é sempre ter um brainstorming e planejamento. É um momento de criatividade, de explosão de ideias. Pega a sua equipe, pega a galera dos professores, cada professor de cada segmento, de cada idade, cria um espaço online onde as pessoas podem ser ouvidas, onde as ideias vai haver explosão de ideias, né? Sugestão de montagem do planner, do planejamento, e as pessoas vão se sentindo geradoras daquilo ali. Porque você dizer como vai ser, é muito. A pessoa já pega aquilo ali, tá bom. Então, tipo assim, já pega meio caminho andado. E assim não, assim a gente tem que ter um momento online, nem que seja meia hora, 1 hora, para planejar as próximas aulas, no período de tal a tal, e divide ali. É muito mais gratificante, é muito mais leve, e é muito legal todas as pessoas se sentirem geradas pelo projeto, geradas por gerando aquele ministério e esse novo normal, entendeu? E ação, né? Ouse começar. Todos estamos aprendendo a lidar com o novo normal. O mais importante vocês já fizeram, que não pararam. Então, olha que legal, até a revista, né? A linguagem da revista já é outra, né? Inicie, à medida que as crianças forem entrando no culto, vá cumprimentando as crianças, perguntando como foi a semana. Até a própria revista já se adaptou, já está se adaptando ao novo normal. Dá um monte de dica para a gente preparar o material. Então, assim, nós também precisamos nos adaptar, tá bom? Então, gente, é isso aí. Muito obrigada pela oportunidade. Eu quero só terminar, ainda não terminei não, tá? Agora eu quero ver vocês. Está aqui o meu Instagram, o meu Facebook e o nosso canal. É hora de quê? Tá bom? Você vai achar a gente lá em todas essas redes aí, ok? Aí, eu quero mostrar aqui para vocês uma historinha. Deixa eu ver se eu vou conseguir fazer direitinho. Esse livro é o livro mágico. Quem conhece esse livro mágico? Quem já viu? Eu costumo falar para as crianças que a vida sem Deus é assim, ó. A gente tem uma história vazia, né? Sim, que aí depois aparece os desenhos. Isso. Tem esses livros aí. Aí, ó, depois história bíblica. a gente começa a dar lugar para o Espírito Santo. E olha só, a gente abre o nosso coração para Jesus. E quando Jesus entra no nosso coração, gente, olha, que coisa mais linda. A nossa vida fica colorida, fica cheia de vida, né? Então, ele constrói a nossa história. Essa aqui é uma história muito facinho também. É a história do paralítico, né? O paralítico de Cafarnaum. Aí a gente conta a história. É a história de 4 homens. Hã? Fui eu que tenho. Eu acho muito difícil isso aí. 4 Essa eu amigos. conheço. Conhece? Então não vou nem contar. Olha, Não, é muito legal, mas eu acho difícil de contar, eu apresentando, entendeu? entendi. Treina alguém conta. Sim. Então, essa é maravilhosa também para contar. E eu quero terminar, então, dizendo para vocês o seguinte. Houve uma tragédia em Teresópolis, há alguns anos atrás, não sei se vocês lembram, uma chuva muito forte, e muitas pessoas morreram lá na cidade de Teresópolis, né? E aí a gente precisava ajudar. A igreja do pastor Armando Sidaco, a igreja Barra do Imbuí, né? Estava abrigando as pessoas no prédio de educação cristã, e aí a gente mobilizou todo mundo lá na igreja para a gente subir com doação, com água e tal, e a gente foi no 4º dia depois da tragédia. Eu liguei para a Patrícia, que era a líder do Ministério Infantil, que estava 24 horas na igreja. E aí eu falei, Patrícia, como é que tá? O que a gente pode levar? A gente está pensando em levar livros, brincadeiras. Ela falou assim, Tânia, a gente não teve tempo nem de falar do amor de Deus, a gente só está cuidando, a gente só está abraçando, está muito triste o cenário aqui. Nós oramos, entregamos para o Senhor, e Deus me deu essa personagem, a enfermeira Nana. Então, eu fui para lá com a minha caixinha,
né? Com esse jaleco que uma irmã fez para mim correndo. E aí eu comecei a falar para aquelas crianças, eles reuniram, a gente tinha uns missionários da Junta de Missões, eles se reuniram, e aí a gente começou a falar que o médico dos médicos tinha mandado a gente lá. Aí eu botei jaleco descartável em todo mundo, luvas, e eles tinham delicados, né? Eu fui na mão, assim, como se fossem comprimidos. Aí eu ia falando assim, olha, o médico dos médicos mandou trazer para vocês essa vitamina a vitamina E. Vitamina E de esperança. Aí eu ministrava sobre esperança. Aí eu falava assim, o médico dos médicos mandou trazer a vitamina A de amor. E aí falava do amor de Deus para crianças. Aí eu falei da vitamina S, vitamina da solidariedade, e explicava para as crianças que a gente estava ali se solidarizando com eles. E mostrei o vírus do pecado. E falei que mesmo na tragédia, eles podiam dar lugar ao pecado. Então, eles tinham que tomar muito cuidado. E aí, eu mostrei a vitamina U, a vitamina da unção. Lá eu falei sobre paz. Mas aqui, eu quero dizer para você que essa vitamina aqui representa a vitamina U, da unção do Espírito Santo. Unção do Espírito Santo. A gente pode saber fazer tudo muito bem feito, mas se a gente não tiver sobre nossas vidas a unção do Espírito Santo, a gente não vai poder falar com tanta primazia, com tanta excelência do amor de Deus. Então, irmãs, além de tudo, né, que a gente tem, de todo recurso, de todo meio que a gente tiver, a gente precisa, em primeiro lugar, ter sobre nós a unção do Espírito Santo. Então, em Isaías 40:11, e eu termino com esse versículo, que eu quero deixar isso para a tua vida. Isaías 40:11, o profeta ele estava dando um prenúncio de como seria o Messias. E ele disse que o Messias ele viria como um pastor, e ele seria um bom pastor. E aí ele disse que ele conduziria todas as suas ovelhas e levaria elas no seu regaço, ou no seu colo. Então, ele daria para as suas ovelhas o melhor lugar. Então, eu fico imaginando Jesus como esse bom pastor, há muitos anos atrás, sendo falado o profeta Isaías, profetizando sobre a vida dele, sobre como ele seria, quem ele seria. Então, Jesus ele dava o melhor lugar, e a gente precisa dar o nosso melhor, a gente precisa dar o nosso colo, o nosso melhor lugar para discipular as nossas crianças. E aí o versículo termina dizendo assim, e as que amamentam, ele guiará mansamente. Então, quem são as ovelhas que amamentam? É a Sônia Mello, é a Jupira Castro, é a Nora Paz, é o Gilmar Viana, é a Sirlene, é a Sebastiana, é a Tia Nana. Nós somos as ovelhas que alimentam as ovelhinhas, os cordeirinhos. E aí, com a gente, ele guia mansamente, ou seja, ele cuida da gente com muito cuidado, com muito carinho. Então, que o Senhor possa derramar sobre a sua vida todo cuidado, toda unção, para que você continue nesse teu ministério aí, que não é fácil, de discipular as crianças, ainda mais nesse novo normal, e que Deus te capacite a cada dia, a cada minuto, para você continuar aí fazendo esse teu ministério, realizando essa grande obra. Tá bom? Amém. 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 Ô, Tânia, não temos palavras. Deus está realmente nos capacitando e nos abençoando muito, muito nesta tarde. Eu gostaria que você tomasse um pouquinho de água antes das perguntas. Acabou. Acabou? Porque como eu não almocei, eu peguei um chazinho ali e peguei um biscoitinho, ó. Nossa. Quebrei minha dieta. Então, que logo as perguntas, tem algumas perguntas aqui. Pode Por exemplo, a Link Games BR, ela pergunta, é bom usar desenhos animados que apresentem a história? É, muito bom, muito bom. Sim. Mas como eu falei, tem que ser uma coisa rápida, não pode ser uma coisa muito grande. Tá. A Thalita Silva, essa que está sempre falando alguma coisa, ela fala o seguinte,
desenhos animados é diferente de contação de história. Uhum. Nesse novo normal, essa afirmação dela, eu aproveito para fazer uma pergunta. Nesse novo normal, o desenho animado, eu acho que deve ser assim, usado com restrições. Não sei, gostaria de ouvir a sua opinião. Por quê? Porque a criança, normalmente, ela está diante de desenhos animados. E desenhos animados, assim, muito bem produzidos, da Disney, né? E outras produções mais sofisticadas. Então, eu acredito que a contação das histórias bíblicas, nesse contexto de novo normal, ela realmente vai ter uma valorização maior, né? Então, como eu falei no início, lá no início, lembra que eu falei sobre os vídeos? Eu falei, você até pode usar vídeos, mas eles têm que ter um propósito. Você vai usar o vídeo, por exemplo, até pode pegar do YouTube alguns materiais muito bons que tem, assim, de 1 minuto, 2 minutos. A partir daquele vídeo, você vai trazer uma reflexão para as crianças e você vai poder fazer uma ligação com uma história bíblica. Entendeu? Entendi. Olha só esse menino aqui, a história desse menino. Aí vai ser 2 minutinhos ali daquele videozinho. E aí você vai gerar perguntas. Quer ver uma coisa? No Acampa Dentro, por exemplo, nós pedimos às crianças para assistir o filme Divertidamente. Divertidamente. O filme é maravilhoso para você sentar com uma família e assistir. Em cima do vídeo, que era grandão o filme, no acampamento, a gente fazia perguntas e fazia links com histórias bíblicas. Por exemplo, o personagem Raiva. Aí a gente falava sobre a raiva. Tinha o personagem Alegria. Aí a gente falava dos frutos do Espírito, do fruto do Espírito, que a alegria é uma das características. Então, você precisa fazer link. Não dá para você só colocar o videozinho e ficar naquilo ali. Não, como eu falei. O vídeo precisa fazer parte do seu planejamento. De estar ali na sua história, entendeu? Deu para entender, gente? Deu. Deu para entender, mas eu concordo com a irmã que o desenho é muito comum para a criança. Então, quando a gente quer chamar a atenção da criança, a contação de história, usando diferentes recursos, é, assim, diferencial para as crianças. Inclusive, até esses recursos que foi falado na palestra, que infelizmente não são muito utilizados mais, como o flanelógrafo, o varal. Quando se usa, quando eu fui usar, né, na igreja que eu estou atualmente, o flanelógrafo foi um sucesso. Porque as crianças não conheciam o flanel. O fantoche de palitinho, a casinha. Assim, nós temos 1 milhão de recursos para chamar a atenção da criança para a história e a gente fazer a aplicação, que infelizmente foram esquecidos, foram guardados dentro de um baú. E esse baú acho que a gente precisa abrir assim, com urgência, porque as crianças estão precisando. Mais alguma? Tem sim, tem uma aqui, também da Link Games BR. Ela fala o seguinte, saiu, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que é bom responder, pode ser dúvida de outras pessoas. Sim, quero saber com relação ao método. Tenho uma classe multisseriada e ainda não tenho como separar as crianças. Para contar as histórias para todos fica difícil. Por isso, tenho apresentado a história com o desenho. Mas queria saber se é um bom método ou se é melhor a contação. Isso acontece muito, só para terminar aí o raciocínio dela e também a dúvida, eu acho que de muitos, acontece muito nas nossas igrejas. Nós temos crianças de várias idades dentro de um mesmo culto ou encontro. Então, muitas das vezes, né, fica difícil da gente apresentar um determinado conteúdo, um método, porque há muitas crianças de várias idades. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Irmãs, não tem jeito. Se a gente precisa juntar as crianças de uma faixa de idade, uma faixa etária muito grande, a gente vai ter prejuízo ou aqui ou aqui. Ou vai ter prejuízo nos menorzinhos, porque você vai usar a sua linguagem um pouco mais para ele,
aí esses vão entender, esses aqui vão ficar perdidos. E se você usar uma linguagem muito infantilizada, esses aqui não vão achar mais interessante a sua reunião. Então, assim, a gente precisa lutar e orar para que hajam pessoas, para que peguem na corda contigo e assuma uma faixa etária, e assuma lá, porque é diferente, não tem jeito, é diferente. Mas, irmã, não tem jeito nenhum. Não tem... Então, vamos orar e pedir para o Espírito Santo para que você consiga se adaptar ali e prender os maiores e prender os menores. Usa recurso que vai prender os menores, usa recurso que vai prender os maiores. Ok? Agora a gente abre para a sala. Alguém quer perguntar que não escreveu no chat? O cubo é na internet. Esse aqui eu ganhei de um missionário que veio dos Estados Unidos. Ele me deu de presente. Mas, lindo ele. Mas tem na internet, tá? Mais alguém? E eu posso disponibilizar, sim. Ela perguntou se eu posso disponibilizar os slides. Eu posso depois passar o link para a Sebastiana, tá bom? Tá bom. Bem, Tânia, nós te agradecemos, aprendemos muito, eu tenho que estudar, continuo com a minha ideia fixa, que eu tenho que estudar, trabalhar esses aplicativos para que realmente nós possamos fazer trabalhos melhores nesse novo normal. Né? E que esse novo normal que vai ficar, né? Não vai embora mais. Então, nós temos que estar nos adaptando a essa tecnologia, todas essas ferramentas, mas também não esquecer o presencial. Tá bom? Isso aí. À medida do possível, voltando aí devagar, né? Muito obrigada, querida. Deus te abençoe. Foi realmente muito bom essa nossa capacitação. Nós vamos sair daqui e vamos aprender muito mais. Amém. Desenvolver tudo que você nos passou, essas dicas importantes, e procurar alcançar as nossas crianças. Amém? E me perdoem aí se eu corri muito, se ficou alguma coisa sem dizer, tá, irmãs? Me perdoe mesmo. Depois a gente pode ir conversando, pode ir falando comigo lá na rede social, tá bom? Tá ótimo.